estudantes do 7º ano do ensino fundamental! Neste vídeo, vamos falar sobre os símbolos do estado do Paraná. Vamos conhecer melhor alguns símbolos que aparecem representados nos símbolos oficiais do estado do Paraná. Vamos juntos? Então, começando aqui com os objetivos da nossa aula de hoje. Conhecer elementos importantes que integram os símbolos próprios do estado do Paraná. E tem vários elementos bem bacanas para a gente lembrar um pouquinho da história do povo paranaense. Você já conhece os símbolos estaduais. Então, estes símbolos aqui você já está familiarizado. Tenho certeza que você já viu. Aqui nós temos a bandeira do estado do Paraná, o brasão de armas do estado, um brasão muito importante, tem uma história muito bonita, representa o povo trabalhador do estado do Paraná, o hino do estado do Paraná e também o sinete, muito utilizado nas correspondências, utilizados também nos certificados oficiais do estado do Paraná. Todos esses símbolos aqui, eles são estabelecidos lá no artigo 13 da Constituição. Aliás, o artigo 13 da Constituição, ele traz os símbolos nacionais e estabelece que estados e municípios têm autonomia para construírem, produzirem os seus próprios símbolos. E é por isso que, em geral, nós temos símbolos em cada estado, em cada município, símbolos importantes que revelam a história do povo que está por trás dessas representações. Sabe também que o artigo 13 da Constituição Federal estabelece que os estados têm autonomia para terem os seus próprios símbolos. No Paraná, estes símbolos são dispostos no artigo 1º da Lei Complementar número 52, de 24 de 9 de 1990. Então, são estabelecidos em lei. Para refletir, o que estas imagens têm em comum? Então, a gente tem algumas imagens que talvez você já conheça: a erva mate, a arpia e a araucária. O que todas essas imagens têm em comum? Se a gente parar para analisar essas imagens aqui, todas elas estão, de certa forma, presentes e representadas nos símbolos do estado. A erva mate, a arpia, a araucária são elementos importantes que estão presentes nos principais símbolos paranaenses. Em geral, os símbolos nos remetem a uma história, a acontecimentos importantes de um determinado grupo social, a expressões próprias de uma cultura. E isso é muito bacana, tá? Então, quando a gente vê um símbolo, vê a bandeira do nosso estado, às vezes num evento esportivo, às vezes até num outro país, isso já nos traz esse sentimento de identidade com o grupo, com o nosso estado. Então, esses símbolos servem para isso, para dar corpo, para representar aquilo que muitas vezes nós não conseguimos representar em uma só palavra, em uma só ideia, tá? Então, eles simbolizam, eles trazem uma imagem, uma figura que nos aproxima da nossa nação, do nosso estado, do nosso município, etc. Bom, além da erva mate, isso aqui é uma atividade, da arpia e da araucária, o estado do Paraná possui muitos outros símbolos culturais importantes para a nossa história. Pesquise um deles, desenhe e explique o que ele representa. Então, a erva mate, a arpia, a araucária são símbolos culturais do nosso estado, certo? Eles estão representados também nos símbolos oficiais, na bandeira, no brasão de armas. E agora eu quero que você pesquise quais são os outros símbolos culturais que representam o estado do Paraná. Eu vou dar um tempinho para você fazer essa atividade e a gente já retorna.
E aí, pessoal, conseguiram pesquisar quais são os outros símbolos que vocês encontraram aí? Tem muitos, né? Então, felizmente, o nosso país é muito rico em cultura e, obviamente, toda essa cultura vai se expressar nos símbolos. Então, quando você olha alguma imagem, isso te remete ao povo paranaense, ao estado do Paraná. Isso são símbolos culturais. Podem não ser os oficiais, que estão lá dispostos nas leis que oficializam esses símbolos, mas são símbolos que o povo paranaense entendem como símbolos históricos, culturais do povo do Paraná. Né? Então, aqui a gente tem uma sugestão de que símbolos seriam esses. A gralha azul, por exemplo. A gralha azul é a ave símbolo do Paraná, estado que abriga seu principal habitat, a mata de araucária. Reza a lenda que este pássaro é, inclusive, responsável pela formação e manutenção da mata pelo fato de estocar pinhões e enterrá-los no chão. É bem comum ver a imagem da gralha azul enterrando ali os pinhões no chão e isso representa o nascimento de um dos símbolos culturais mais fortes, mais importantes do estado. Símbolo natural também, que são os pinheiros do Paraná, as araucárias, certo? Vamos agora conhecer melhor cada um deles, a história de cada uma dessas representações simbólicas, culturais do nosso estado. Primeiro deles, a erva mate. Por que a erva mate é tão importante para o estado do Paraná? Vocês sabem? A erva mate está presente em 2 símbolos oficiais do estado do Paraná, a bandeira e também o brasão de armas. Caso você queira conhecer um pouco mais da história da erva mate, da importância da erva mate no estado do Paraná, você pode apontar o seu celular para o QR Code que vai aparecer aí na sua tela. Bom, aqui a gente tem então esses 2 símbolos, a bandeira e também o brasão de armas. Reparando bem direitinho, nós temos 2 ramos aí simbolizados, representados, tanto na bandeira como no brasão de armas. Este aqui é o que vai representar a erva mate. Então, ela está em 2 símbolos oficiais do estado. Por que ela está presente ali? É isso que a gente vai entender um pouco melhor agora. Vamos ver juntos? Então, os primeiros a usarem a erva mate foram os índios guaranis, que habitavam a região definida pelas bacias dos rios Paraná, Paraguai e Uruguai na época da chegada dos colonizadores espanhóis. Da metade do século XVI até 1632, a extração de erva mate era a atividade econômica mais importante da província del Guaíra, território que abrangia praticamente o Paraná inteiro. A gente tem uma imagem ali que representa muito bem esse cultivo, a extração da erva mate. Representa então um crescimento econômico do nosso estado, daí a sua importância. É por isso que a erva mate está representada nestes símbolos, tá? Ela vai caracterizar essa expansão do estado do Paraná para outros territórios, o crescimento econômico. A parte aí que interessa, né? Então, os jesuítas espanhóis foram os responsáveis por disseminar o consumo da erva mate para outras regiões. A erva mate manteve-se como principal produto paranaense durante o período entre a emancipação política do Paraná, que ocorreu em 1853, e a grande crise de 1929, chegando a representar 85% da economia paranaense. Então, obviamente, isso de alguma forma precisava ser representado. Até hoje é costume tomar o mate, né? Então, tem aí a erva mate como um hábito também dos paranaenses, o consumo da erva mate, e isso representa esse crescimento econômico, por isso representados nos símbolos oficiais do estado. A erva mate, nossa segunda atividade, está presente em 2 símbolos importantes do Paraná. Que símbolos são estes?
Já falei, quero ver se vocês prestaram atenção. E por que a erva mate está presente nestes símbolos? Agora é para ver se vocês estão aí acordados prestando atenção na aula. Por que a erva mate aparece nestes dois símbolos e que símbolos são esses? Vou deixar um tempinho para você responder, já retornamos. E aí, deu certo? Conseguiram responder? Pensaram um pouquinho mais sobre a erva mate, a importância da erva mate, em quais símbolos que ela é representada, esses símbolos oficiais do estado do Paraná? Vamos para a nossa correção? Então aqui temos uma sugestão de resposta, obviamente sua resposta não precisa estar igualzinha, se ela apresentar os elementos essenciais já tá tudo certo, tá? Então a erva mate está presente na bandeira e também no brasão de armas do Paraná. A escolha deve-se ao fato de que a erva mate representou grande desenvolvimento econômico no Paraná, sendo considerado durante muito tempo o principal produto paranaense, 85% da produção paranaense aí da erva mate. Então, é um produto realmente fundamental para o nosso desenvolvimento econômico, histórico, tá? Para o crescimento do estado do Paraná, daí representado tanto na bandeira como no brasão de armas. Esse brasão tão bonito que, além da erva mate, tem também o agricultor, a figura do agricultor, um trabalhador forte do estado do Paraná. Vamos agora falar sobre a arpia. Conhecem essa ave? É uma ave simbólica, ela está presente também
lá no brasão de armas do estado do Paraná. Ela representa nesse brasão o olhar do estado sobre a sua população, sobre o povo paranaense. Por que será? Então vamos dar uma olhada aqui. Então a arpia ou gavião real está representada no alto do brasão de armas do estado do Paraná, como vocês podem ver ali naquela imagem, simbolizando o olhar atento do estado sobre todos os cidadãos paranaenses. Aqui a gente tem uma foto, uma fotografia muito interessante. Hoje, essa ave é considerada até extinta. É raro ver arpias, aí o gavião real, principalmente no estado do Paraná, quase não tem. Mas aqui a gente tem um registro muito bacana dela com as suas asas abertas. É justamente nessa posição que ela se encontra ali no brasão de armas. Então, esse olhar do estado sobre o povo paranaense, esse olhar de cuidado, esse olhar de zelo, esse olhar atento, certo? Atualmente, a arpia é considerada extinta no Paraná. São raros os registros de aparecimento desta, que é considerada uma das maiores aves de rapina do mundo, com envergadura de cerca de 2,5 metros e peso de até 12 quilos, bem grande. Imagina se você visse uma dessa por aí, com certeza você ia se lembrar dessa aula. Saiba mais sobre a ave símbolo do brasão do Paraná, a arpia. Então, se você quiser conhecer, ver o voo dessa ave, observar um pouco melhor essa ave, você pode apontar o seu celular para esse QR Code aqui e você vai ser levado para um vídeo muito legal com a apresentação dessa ave de rapina bem importante para o povo paranaense. E, para encerrar, a araucária, os pinheiros do Paraná, também elemento simbólico muito importante, bacana, lembrado no hino, é lembrado na bandeira, enfim, os pinheiros no brasão também aparece, tá? Os pinheiros do Paraná, assim, se eu fecho os olhos e penso no Paraná, é a primeira coisa que me vem à cabeça. E para muita gente, então é realmente parte da vegetação do Paraná, da geografia do Paraná, importante estar representado também nos símbolos oficiais do estado. Conheça as principais características da araucária. Se você quiser conhecer melhor esta árvore tão importante para o nosso estado, você pode apontar o seu celular também para o QR Code que vai aparecer ali do ladinho. Várias dicas legais e você pode se divertir conhecendo um pouco mais esses símbolos importantes. A araucária é também conhecida como pinheiro do Paraná. Típica da região sul, chegou a ocupar metade do território paranaense. Cada árvore chega a produzir 40 quilos de pinhão, também algo que os paranaenses gostam muito, pinhão. Quando chega a época de pinhão, a gente já começa a ver por aí o pessoal vendendo, consumindo pinhão, fazendo vários pratos diferentes utilizando o pinhão, aí também é algo muito simbólico dentro da nossa cultura. A semente de araucária serviu de alimento para muitos animais e também para os índios caingangues que habitavam o Paraná. Ainda hoje o pinhão é bastante apreciado pelos moradores. Legal também lembrar essa origem indígena, tanto lá da erva mate, os guaranis foram os primeiros que começaram a consumir a erva mate, aqui também no caso do pinhão, tá? Então, bem interessante pensar nessa origem indígena do nosso estado. Conheça a história dos brasões da Assembleia Legislativa do Paraná. Caso você queira conhecer, saber um pouco mais sobre o histórico dos brasões do Paraná, que apresenta esses símbolos importantes que nós vimos aqui. Então, vimos lá a erva mate, os pinheiros do Paraná, a araucária, né? A arpia também, essa ave de rapina. Caso você queira conhecer como que a gente chegou a esse brasão que nós temos hoje, você pode apontar o seu celular aí para o QR Code que vai aparecer na sua tela e é também uma dica bacana para você se inspirar, conhecer um pouco mais a história desses símbolos. Então, vamos agora para a revisão da nossa aula. O que a gente aprendeu hoje? Então, conhecemos alguns dos elementos que representam os símbolos que estão presentes nos símbolos do estado do Paraná.
a erva mate, a arpia, a araucária, o pinheiro do Paraná. Constatamos que os símbolos apresentam a história de um povo e expressões próprias de uma cultura. Então, por mais que a gente tenha ali alguma imagem, talvez você bata o olho e fala, nossa, mas o que é isso aqui? Não dá para entender. Tudo isso é pensado a partir de uma história, a partir de um contexto geográfico, a partir de uma cultura específica, tá? E sobre isso que nós falamos um pouquinho hoje. Eu espero que vocês tenham gostado da nossa aula e a gente se vê numa próxima. Tchau, tchau!